Olá, chegando aqui para mais um capítulo do livro A Lei da Compensação Divina, Pensamentos Poderosos para você alcançar todos os seus desejos, da Marianne Williamson. E a gente já está no capítulo 5, né? Para quem está chegando agora, eu sou a Nathalie Andreoli. Dentro do meu trabalho, eu gosto muito de trabalhar essas questões de autoconhecimento. E para mim, esse livro, ele fez muito sentido. Ele é um livro que fala, né, sobre dinheiro, milagres e amor e mexe muito com a forma como a gente encara os acontecimentos na nossa vida, como que a gente lida, né, com os problemas que surgem. E isso tem muito a ver, sim, com o dinheiro e às vezes a gente não fala sobre isso. E por isso que eu resolvi trazer aqui, então, essa leitura aqui para o canal. Então, na semana passada, a gente viu o capítulo 4. Então quem ainda não acompanhou, sugiro que volte ali, né, nos episódios anteriores. Então tem um prefácio e depois, né, tem cada um dos capítulos. O capítulo passado a gente falou sobre transformando a imagem negativa que temos sobre nós. Eu sugeri, né, que você observasse, então, quais desses pensamentos negativos você tinha na sua vida, sobre, não sou bom o suficiente, eu sou um perdedor, né? E ela fala dessa importância da gente transformar essa imagem negativa que a gente tem sobre si mesmo. E ela deixou uma oração também ali no final, para a gente pedir, né? Então, nessa postura de, por favor, né, me mostre o caminho para eu parar de fazer isso comigo mesmo, né? Então ela fala, me sinto caindo no abismo, né? Sentindo pena de mim mesmo, obsessivo, negativo, e né, para conceder esse milagre de novos olhos e ouvidos, né? Então a ideia é a gente praticar isso no nosso dia a dia, porque essa mudança de pensamento ela só vai acontecer se a gente realmente praticar. E o capítulo 5 ela fala então sobre livrando-se da raiva. E agora então eu vou ler esse capítulo para nós. A raiva é a segunda categoria de pensamentos que desativam o poder da lei da compensação divina. Trata-se de uma impureza emocional que brutaliza o coração e bloqueia a mente. Não nego as inúmeras razões que nos deixam raivosos. É possível que você se encontre entre dívidas, desempregado ou numa situação muito precária no emprego e que nada disso tenha acontecido por culpa sua. Você pode ter sido despedido injustamente, alguém pode ter mentido sobre você a um superior, roubado seu dinheiro ou explorado seus ganhos econômicos. Mesmo que tenha tentado ser o mais responsável possível, você pode ter sido driblado por circunstâncias que fugiram ao seu controle. Esse tipo de coisa acontece e é natural sentir raiva. Porém, mesmo nessas horas, o amor é a resposta. Sem amor, o universo não pode se programar para compensar o que foi arrancado de nós. Quando não nos livramos da nossa raiva, ela pode bloquear o universo milagroso e oferecer um poder ainda maior à ideia de que somos vítimas, recriando o cenário que vivemos. Nós não fomos criados para nos mantermos sob o efeito de falta de amor, seja em nós mesmos ou nos demais. Como é dito em um curso em milagres, o Cristo que existe em você não pode ser crucificado. O eu material pode ser enganado, mas o espiritual não. Sinta os seus sentimentos, mas tenha cuidado para reconhecer a diferença entre processar e expelir. Sentir os próprios sentimentos é saudável, mas permanecer atado a eles por mais tempo que o necessário é autoindulgência. Expresse a sua raiva num ambiente seguro, mas procure reconhecer o momento de parar de verbalizar a sua dor. Não importa que alguém diga que você merece estar com raiva. Você merece, claro, sentir tudo o que quiser. Mas a única maneira de experimentar os milagres é pensando nas situações de forma milagrosa. Ater-se à raiva só causará dano a uma pessoa, você. É como uma pergunta de um curso em milagres. Você prefere ter razão ou ser feliz? O seu objetivo é reunir gente para reclamar ao seu lado ou companheiros espirituais que entendam que, como filho de Deus, você não pode ser tratado como vítima. O universo sabe quando somos feridos e está sempre pronto a transformar em certo
o que quer que tenha acontecido de errado. Mas a sua raiva, quando persiste, paralisa a máquina do universo milagroso. Vamos dizer que o seu êxito financeiro tenha sido interrompido por alguém ou por forças que fogem ao seu controle. Você não foi necessariamente a causa do que aconteceu, mas será o responsável pela maneira como contextualizará o problema. É verdade, o que aconteceu foi real, mas o que acontecerá em seguida dependerá de você. E você poderá responder por meio do ego, causando dor, ou por meio do espírito, garantindo um milagre. O nível das dores e mágoas é o nível da ilusão. Identificando-se com esse nível, vivenciamos os seus efeitos. Quando algo nos fere profundamente, somos tentados a acreditar no seu poder. Acreditando na realidade de uma ferida, nos sentimos realmente feridos. A cura reside em lembrar-nos do que é real. A falta de amor não é real. Ela existe numa realidade tridimensional. Mas você é mais do que um mero ser do plano mortal. Lembrando-se disso, você se erguerá acima do sofrimento crônico que tomou conta do nosso mundo. Alçado aos reinos imortais, onde nada que não seja amor se aproximará de você, o sofrimento desaparecerá. Isso demora a acontecer? É possível que sim, mas a rapidez da sua mudança de pensamento ajuda a determinar a rapidez da alteração de suas circunstâncias mortais. Isso não significa que somos tolos, que negamos a ocorrência de algo ruim. Na verdade, nós simplesmente negamos o seu poder de nos afetar. A raiva, se existir, deve ser entendida como tal, mas agir sob os seus efeitos é no mínimo precário e no máximo destrutivo. Devemos sentir a nossa raiva, aceitá-la, mas depois entregá-la ao Espírito Santo para sua transformação. Feito isso, em vez de gastarmos nossa energia revidando o que aconteceu, nós nos tornamos capazes de afirmar e criar o que pode vir a acontecer. Algo milagroso acontece quando dizemos: estou com raiva, mas não vou deixar que isso me vença. Meu Deus, ajude-me a enxergar essa situação de outra maneira. Amém. Certas vezes sentimos raiva de pessoas que nem conhecemos. Muita gente sente uma raiva compreensiva de bancos, políticos, dos desmandos da Wall Street e das pessoas que ficam ricas à custa dos demais, ou que servem apenas aos ricos. Trata-se de uma reação moral legítima no ambiente econômico atual, mas uma reação moral não deve incluir uma raiva pessoal. Martin Luther King Jr. foi ferido pela segregação legalizada, mas o seu temperamento não violento o ergueu acima da raiva pessoal. Mahatma Gandhi foi ferido pela colonização britânica na Índia, mas o seu temperamento não violento o ergueu acima da raiva pessoal. Nos dois casos, o fato de esses homens terem sido erguidos acima da energia inferior da raiva lhes deu poder para serem mais eficientes ao erradicar as condições que um dia os feriram. A não violência não significa que eles evitaram o problema. Na verdade, eles enxergaram além, alcançando uma gama de possibilidades mais avançada do que as condições que os deixaram com raiva. Tal habilidade, em outras palavras, a autoridade espiritual dos operadores de milagres, deu a esses homens o poder de invocar o mundo que eles gostariam de ver. Quando somos fiéis à nossa ira, permanecemos atados a um reino no qual podemos ser constituídos dela. Quando enxergo a fonte da minha perda em outra pessoa, abro uma porta para que me sinta um perdedor. É como se eu estivesse idolatrando quem me feriu. Quando acredito que essa pessoa pôde destruir o que eu tinha de bom, estou pensando que essa pessoa era a fonte do que eu tinha de bom. Talvez esteja pensando que essa pessoa é mais poderosa que Deus, já que é capaz de me afastar permanentemente do dom que Deus me deu. Além da nossa raiva, reside a nossa capacidade de perdoar. Perdoar é olhar para as pessoas com o conhecimento espiritual da sua inocência, não com a percepção mortal da sua culpa. Aliás, o perdão é uma forma diferente de pensar, e nele se rendem todos os aspectos do nosso pensamento que imaginamos nos proteger de novas feridas.
mas a proteção oferecida pelo ego é precária, para dizer o mínimo. Ninguém se protege quando fica preso à raiva. O perdão é um ato radical, mas certamente não é a prova de fraqueza. Perdoando, não ofereceremos a vitória aos que nos enganaram, mas nos livramos do pensamento que está bloqueando a correção divina. Não perdoar, então, é garantir a vitória dos que nos enganaram, pois abrimos espaço para que eles moldem a nossa realidade. A raiva, a atitude defensiva e o martírio, por exemplo, não atraem milagres. O perdão e a compaixão, sim. Deixar um problema nas mãos de Deus é rezar para que a maneira como encaramos esse problema seja alterada. Se apenas o amor é real e apenas o amor tem domínio sobre nós, nossos erros e os erros dos outros só nos afetarão se escolhermos ficarmos atados a eles. Aí ela ressalta, né? Então, nós perdoamos então sem interesse próprio. Eu te perdoo porque quero me livrar da minha dor. Eu te perdoo, pois dessa forma poderei me libertar do que você fez. Eu enxergo além do seu erro e vejo o amor que existe em você, e fazendo isso posso enxergar além do erro. O amor que existe em mim, pois só assim alcançarei o milagre. E ela diz: quando derrubamos as barreiras que nos afastam do amor, o universo se reprograma imediatamente, enviando-nos milagres. O perdão é a chave mais poderosa para um recomeço. Claro que nada disso é fácil. É duro ver 30 anos de trabalho serem jogados na lama, ter de confiar em cálculos e decisões tomados por alguém com metade da sua idade. É doloroso quando alguém em quem você confiou rouba o seu dinheiro, mente sobre você ou puxa o seu tapete. Mas a raiva e a condenação simplesmente adiarão a cura. Embora algumas vezes seja duro reunir forças para amar, um curso em milagre afirma que os nossos pequenos atos são fundamentais. Quando desejamos enxergar a inocência em outra pessoa, ainda que ela tenha nos tratado sem amor, ativamos a lei da compensação divina. Nesse momento, os milagres começarão a fluir automaticamente, e o fluxo virá da forma que melhor compense o erro cometido, incluindo, se for essa a solução para você, muito mais dinheiro do que você perdeu originalmente. Se for o caso, você deveria buscar um caminho de compensação legal para a perda que sofreu? Talvez, caso sinta necessidade. No entanto, a menos que também busque o perdão, nenhuma soma em dinheiro curará a sua dor. Não importa quanto ganhe com a justiça mundana, pois a ferida continuará aberta no seu coração. A justiça externa é de pouca utilidade quando internamente continuamos nos sentindo vítimas. É provável, aliás, que o nosso ato mais amoroso seja reparar um erro cometido contra nós mesmos ou contra qualquer outra pessoa. Comprometer-nos com um caminho de amor não significa ignorar a importância da justiça. Devemos sempre agir pela justiça, pois a justiça é Deus. Mas devemos tentar nos livrar da tensão interna, já que ela bloqueia o fluxo do amor. Todo mundo sabe que podemos ser mais amargos ou mais doces. Quando carregamos a culpa e a raiva, inevitavelmente nos tornamos mais amargos. A amargura é um traço de personalidade que ninguém quer ter ou desenvolver. Ninguém quer contratar um amargurado, namorá-lo ou investir nele. Durante algum tempo, quem se mantém atado às suas feridas pode inspirar pena, conseguindo apoio temporário, mas isso nunca gerará um convite para um recomeço. Não nos aproximará das outras pessoas nem do próprio universo. E aí ela termina esse capítulo com mais uma oração aqui, que eu vou ler. Depois eu vou deixar a escrita aqui na descrição. Meu Deus, por favor, ajude-me a perdoar os meus erros do passado. Por favor, ajude-me a perdoar os que me fizeram mal. Por favor, faça-me enxergar a inocência que existe dentro de todos nós. Eu quero enxergar que apenas o amor é real, mas a dor das circunstâncias continua presa ao meu coração. Por favor, lote a minha mente de percepção divina, pois assim eu talvez consiga enxergar além do véu da ilusão, ficando livre para recomeçar. Obrigado, meu Deus. Amém. E os comentários que eu quero trazer aqui sobre esse capítulo, né, que fala então sobre a raiva,
que, primeiro, em nenhum momento ela fala que não é para a gente sentir a raiva, né? Primeiro ela fala, é preciso sentir, é preciso expressar, mas eu não posso ficar ligada a essa raiva. E isso me fez lembrar de um workshop que eu costumo dar e também faço atendimentos individuais, né? Onde eu falo sobre essa questão da gente de ser seguros, a gente sentir todos os sentimentos, né? Então eu trabalho um gráfico das emoções que tem, onde a gente fala que a gente tem, né, as emoções de bom agrado, de alto agrado, de baixo agrado, né, de baixa energia, de alta energia. Fiz uma reflexão sobre isso aqui também no canal, falando sobre como a gente identifica essas emoções que a gente está sentindo, porque para mim o primeiro passo é esse. A gente tem que identificar isso que a gente está sentindo. E nesse workshop, nos atendimentos individuais, eu ensino as pessoas a identificarem essas emoções e criando até um vocabulário para isso, porque às vezes a gente fica só lá com o vocabulário das emoções do filme Divertidamente, né? Achando que a gente tem lá só 5, 6 emoções. Na verdade, tem muita coisa acontecendo dentro da gente. Então, se a gente não consegue identificar, se a gente não consegue expressar isso, a gente fica preso. E é isso que ela fala. Se você ficar preso nessas emoções, você não vai conseguir ver os milagres operando na sua vida, porque precisa ter esse passo, né? Identifica, eu identifico, eu sinto aquela raiva, eu expresso aquilo num ambiente seguro, como ela fala, né? E por isso que esse acompanhamento, né? No caso, esse acompanhamento que eu faço com as pessoas para a gente identificar, né? Tem até uma tabelinha que eu chamo de cientista das emoções, onde a gente identifica, a gente consegue entender que gatilhos que fazem com que a gente tenha aquele tipo de reação para que a gente possa, olhando para dentro, né, identificar essas emoções, expressar e sair desse passo, né, e poder dar um passo além dessa questão da raiva, não ficar preso nisso, né. E eu lembrei também de dois momentos que tem no livro Mulheres que Correm com os Lobos, né, tem um capítulo que se chama Da Raiva ao Perdão, que é o conto do Urso da Meia-Lua, onde ela vai falando um passo a passo sobre essa questão da raiva, como que a gente sente essa raiva, como que a gente perdoa. E lá é bem interessante nesse capítulo do livro também, porque ele fala sobre a gente, às vezes, não conseguir perdoar 100%, né? Mas a gente precisa desse processo da raiva até o perdão. Aqui ela fala, né, sobre o perdão e sobre a compaixão. E também no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que foi um livro que durante 5 anos da minha vida eu estudei junto com um grupo de mulheres, né? Ele fala também, né? Ela fala também, a doutora Clarissa Pincolestes, ela fala que a mulher aos 40 anos, ela decide se ela quer ser uma pessoa amarga ou se ela quer ser uma pessoa doce, né? E aqui no final ele fala, né? A Marianne Williamson fala sobre isso também, né? Que todo mundo sabe que podemos ser mais amargos ou mais doces, né? Quando carregamos a culpa e a raiva, inevitavelmente nos tornamos mais amargos. E é um traço de personalidade que ninguém quer ter, que ninguém quer desenvolver. Só que às vezes é isso, a gente fica guardando tanto essas coisas dentro da gente que a gente se torna uma pessoa amarga. E lá no livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala, é uma questão de escolha. Então é a gente olhar para essas situações, e aqui a Marianne Williamson está falando disso, é como a gente reage com aquilo que acontece. Ah, então tudo bem, teve um chefe que foi injusto, eu perdi um dinheiro, alguém me roubou, né, fizeram alguma sacanagem comigo, que eu vou ficar puta de raiva mesmo. Isso é normal, não dá pra gente falar, ah, não, foi tranquilo. Não, a gente vai sentir isso. Só que a gente expressar isso, a gente conseguir transformar isso, né, em algo que traga esse perdão, que traga essa compaixão, vai trazer esses milagres para a nossa vida, através da lei da compensação divina, que é o que ela está trabalhando aqui nesse livro, né? Então, a ideia é a gente olhar para isso, ah, eu ainda não estou conseguindo, essas orações, né, que ela fala, são formas da gente se colocar nessa postura de humildade e falar, tá, beleza, então me faça enxergar de uma outra maneira, eu não tô conseguindo, né? Mas a gente precisa colocar isso para fora, a gente precisa expressar isso. Então, assim, se você não sabe identificar as suas emoções, aqui, né, tem esse conteúdo gratuito nas minhas reflexões da Nath, onde eu coloco como a gente identificar. E, claro, sempre tem os atendimentos individuais também, onde eu faço isso, onde eu ajudo, a gente identifica qual é a tua maior necessidade, né? E a gente trabalha juntos isso, e também tem esses workshops que eu ofereço de tempos em tempos, né? Esse que eu comentei é esse que é Seguro Sentir,
onde eu explico sobre as emoções, a gente trabalha como identificar e como a gente ser cientista das nossas emoções, porque elas vão permear o nosso dia a dia sempre. E se a gente não conseguir parar, olhar para essas emoções, sentir, expressar, a gente vai ficar preso no passado, como ela falou, e a gente não vai conseguir, então, transbordar esse amor. E aí, a gente não consegue, então, atrair esses milagres para a nossa vida, porque a gente está preso, a gente está amargurado numa situação que aconteceu, se considerando como vítima, né? Então, me diz, se fez sentido esse capítulo para você, se está fazendo sentido esse livro para você, como que você está vendo isso, né? Comenta aqui se você gostou desse material, desse conteúdo, compartilha com outras pessoas, que a ideia, eu acredito, né, que quanto mais a gente souber lidar com as nossas emoções, quanto mais a gente souber olhar para dentro, entender o que se passa aqui dentro, entender como que a nossa mente funciona, melhor a gente vai lidar com a gente mesmo e melhor a gente vai lidar com as pessoas ao nosso redor. E com isso, a gente acaba construindo um mundo melhor ao nosso redor. É isso que eu acredito, por isso que eu compartilho isso por aqui, tá certo? Então, ficamos por aqui hoje e o próximo capítulo que a gente vai falar é o capítulo 6, que é além da culpa, né? Então, ela está trabalhando essas três questões: pensamentos negativos, a raiva e a culpa. Então é isso. Na próxima segunda-feira estaremos aqui com o capítulo 6. Então é isso. Até. Obrigada pela sua presença até aqui.